Você que está agora chegando no canal, quero e desejo através deste vídeo tirar e que eu possa explicar e consiga trazer uma solução para os seus pensamentos. Porque no mundo que vivemos, temos três tipos de pensamentos. O primeiro pensamento é de algumas pessoas que diz: Deus não existe. E se nós paramos para perceber, possamos visualizar na Sagrada Escritura, dessa coleção de livros, que no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, Deus criou os seres humanos para nascer, crescer e morrer, nada além disso. E às vezes algumas pessoas dizem: não há salvação. Todavia, nós fomos criados do pó da terra para nascer, crescer e morrer, nada mais disso. Mas, na circunstância daquela época, ocorreram que Deus criou alguns estatutos e juízo para aqueles primeiros homens e deu alguma autoridade para que eles não pudessem mexer em tais coisas, pertencente unicamente a Deus. Mas ocorreram algumas desobediências e por essa desobediência, o homem que antes tinha a possibilidade de nascer, crescer e morrer, nada além disso. Depois dessa desobediência, o homem teve e obteve a capacidade de conhecer o bem e o mal. E quando encontramos algumas pessoas que diz não haver salvação e não haver Deus e não existir Deus, fundamentado no livro e baseado no Gênesis 1, 2 e 3, muitas das vezes há de concordar com elas. Mas, todavia, para nós que cremos em Deus, nós sabemos que devido à desobediência dos primeiros homens, nós sabemos que nós temos a oportunidade de escolher o bem e o mal, o sim e o não. E esse aí, o perigo da circunstância e o perigo, talvez eu possa expressar mais claramente, aí mora a questão da vida, porque se você que crer em Deus, você tem que observar que se nós cremos em Deus, é sobre Ele que esses livros falam. Se nós acreditamos em Deus, temos que observar e obter informações neste livro. E este livro, que é uma coleção de Gênesis a Apocalipse, eles nos mostram que temos que analisar e observar sobre Deus. E muitas são as pessoas que vê Deus como um objeto para pendurar em suas paredes, um objeto para pendurar em seus carros, um objeto para ser artigo de comércio, de peça, material que se tocam ou que se sente. Se nós cremos em Deus, temos a possibilidade de escolher o sim e o não. Então temos que analisar nesta coleção de livros se estamos andando certo. E é esse mesmo livro que diz em João 14, ele disse: crê em Deus, crê também em mim,
porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quando obtemos, percebemos e realizamos tal crença, você tem 3 opções. A primeira é crer em Deus, sim ou não. Você tem escolha para crer. A segunda, se você crê em Deus, então faz a coisa certa. Faz a coisa certa o que está escrito aqui. Porque em Apocalipse 2, ele disse: aquele que crê em mim não sofrerá o dano da segunda morte. Isso nos leva a crer que aqueles que não crerem em Deus, também não crê nem no sim nem no não, morrerão a segunda morte. Todavia, aqueles que crerem num Deus de material, artigo, crê em Deus como objeto, faz dele algo culto, como diz em Salmo 96. Salmo 96 diz que o povo fizeram de Deus como objeto de culto para pendurares em suas paredes, para colocares ali na frente do painel do carro, sucessivamente como culto de pagões em materiais e objetos. A esses homens que tiveram a oportunidade de saber de Deus e conhecer a Deus, mas não o fizeram mediante esses livros, a esses homens não foi dado o poder de morrer e acabar, nascer, crescer e morrer e pronto, findar. A esses homens que fizeram de Deus como um culto pagão para colocar em suas paredes, em suas janelinhas ou em suas portas ou ali pendurado no carro, a esses homens que fizeram de Deus como um culto de objeto, foi-lhe dado um castigo. Mas por que isso? Um castigo por ter conhecido conhecido falar de Deus, conhecido sobre Deus e não ter o aceitado como Deus. E a terceira pessoa, aqueles que ouviram falar de Deus a respeito desse livro e creram no único e verdadeiro Deus, que diz em João 14: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Aqueles que deram ouvido ao sim e desprezaram o não, escolheram um alvo em sua vida que é único e exclusivamente a vontade de Deus e reconheceram como Pai. A esses foi dado o poder de ouvir estas palavras: eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer. Entra para o gozo do meu Pai, meus filhos amados. A você que escolheu Deus como o seu único foco de vida, parabéns. A você que escolheu Deus como objeto de culto para colocar em vossas paredes, para colocar em seus carros, há tempo de mudança. O rei Davi disse: enquanto há vida, há esperança. Procure conhecer esses livros, porque ele te julgará um dia. E a você que não crê nem no diabo nem em Deus, a Bíblia diz que vocês nascerão, crescerão e morrerão, e pronto, acabou. Há algumas pessoas que melhor ter nascido no meio do mato, crescido como animais, morreu, acabou. Mas a você que está me ouvindo hoje, a isso não é mais provável nem cabível a você, porque você está ouvindo a respeito de Deus. Então cabe a você aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se aceitá-lo, terão vida e vida em abundância, como diz João 14,6. Mas se rejeitá-lo, vocês serão condenados por ter rejeitado a possibilidade de andar com Deus. Eu, seu amigo
amado missionário Manuel Tombe, te dou um conselho. Aceite Deus como seu Pai. Aceite Deus como seu Senhor. Aceite Deus como seu amigo. Aceite Deus como o seu grande Rei. E tenha vida. Respire vida. Receba vida. Em nome de Jesus. Um abraço. Um beijo. Me chama aqui nesse telefone. Me chama aqui para a gente conhecer mais esse livro, tá bom? Tchau.